Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar nesse vídeo sobre a glória futura do Israel espiritual. Isaías capítulo 2. Curta, compartilhe se você gostar, se inscreva no nosso canal para você ser notificado, dê o seu like, ou se você não gostar, você tem o direito de dar o dislike também, né? Por que não? Se quiser comentar, também estamos à disposição. Isaías 2, 1 a 4 diz assim: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas e arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerra. Até aqui do 1 ao 4. Bom, primeiro que o capítulo 1 começa dizendo nos últimos dias. Então, esta palavra que Isaías está trazendo para a nação é uma profecia que diz respeito aos últimos dias, ou seja, para a era messiânica, né? Que está lá no final da grande tribulação, provavelmente no tempo do milênio, onde ele fala que, né, que na época todas as nações são retratadas aqui afluindo de modo sobrenatural ao Monte Sião, né? Monte Sião é lá em Jerusalém. E ele fala então que neste tempo, nos últimos dias, todas as nações irão ao Monte Sião. E a lei, o ensinamento do Senhor seria o principal enfoque nesse tempo de paz, né? Então está falando de um tempo de paz. Então nós vamos ver que todos os juízos, o tempo da grande tribulação, tudo já passou. Aqui então já está no reino de Cristo, né? E ele fala assim que nesse tempo todos os instrumentos de guerra, né, ou seja, espadas, lanças, né, tudo que foi usado na guerra para matar uns contra os outros, para guerrear, eles iriam se transformar em instrumentos de paz, né? E essa mesma palavra interessante está lá em Miqueias. Parece até mesmo que é a mesma profecia que foi copiada, porque eles são profetas do mesmo tempo, né? Estão profetizando da mesma forma para Israel, para Judá, e então a palavra é a mesma. Então vamos ver lá Miqueias, capítulo 4, do 1 ao 3, que diz assim, que é praticamente a mesma palavra, um pouquinho a diferença. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, né? Aqui então tem uma diferença, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Versículo 3: Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação,
e nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Que profecia maravilhosa para o tempo do fim, para um futuro, que pela fé nós cremos que ele não está tão distante. Nós esperamos ansiosamente por esse dia, onde as nações serão julgadas e muitas delas se converterão ao Senhor, se renderão ao poder do Senhor Jesus e afluirão todas para o seu santo monte, para Jerusalém, e não haverá mais guerra entre elas. O Senhor estabelecerá um novo tempo de paz. E a palavra aqui, tanto em Isaías quanto em Miqueias, está falando que aquilo que antes era usado como arma de guerra vai ser refeita, vai ser fundida para ser instrumento, né, de podadeiras, para instrumentos de jardinagem, de coisas para fazer coisas boas, não para guerrear. Apesar das ameaças a Jerusalém, Miqueias afirmou então ao povo que o Senhor ainda reinava em Sião. Quando assumisse o trono, a guerra entre as nações cessaria e cada pessoa desfrutaria da segurança de uma vida livre e sem medo. Então, uma observação muito clara é que em toda a palavra Deus usa os seus profetas para trazer coisas maravilhosas. Sempre Deus repreende o povo, traz juízo para o seu povo, para Israel, mas sempre depois da palavra, né, que ele traz, que vai fazer juízo, que vai castigar, Deus sempre traz, sempre e sempre. Você pode ler os outros livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, todos eles trazem depois uma promessa de esperança, de restauração, porque é assim que Deus faz. Ele castiga, mas ele restaura, né? E ele tem coisas boas, e ele finalmente vai levar o seu povo para finalmente se converter a ele e reinar com ele e desfrutar do seu reino de paz, né? Então, Joel 3,10, ele diz assim: forjai espadas das vossas relhas. Veja que agora está invertido, né? Ele fala: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Então Joel inverteu deliberada a ordem em que a paz e as bênçãos do rei messiânico foram previstas, porque o tempo de paz ainda não era chegado. Então ainda era tempo de guerrear, ainda era tempo de guerra, de conflito, né? Então, naquele tempo presente, Joel declarou que seria um tempo de guerra, né? As nações ainda estariam reunindo suas forças, mas o Senhor soberano não ficaria ansioso nem se deixaria comover, que no final ele seria o juízo, né? Ele traria o juízo final. Então Joel, ele profetiza para o tempo presente, para que eles transformassem o arado, como ele fala aqui, né? Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Aquele era um momento de guerrear, porque as nações vinham contra o povo de Deus. Ali ainda era o tempo presente daquela profecia, então ele estava dizendo, né, que era tempo ainda de fazer armas, né? O tempo do Senhor ainda não havia chegado. Mas Miqueias e Isaías profetizam um tempo
do fim, né? Onde o Senhor então porá fim a todas as guerras, a todos os conflitos, e o Senhor então terá todas as nações que ainda vão se converter ao Senhor Jesus, porque vai ter muitas nações, e nós vamos ver no livro de Isaías que muitas nações vão ser restauradas, vão se converter e vão adorar ao Senhor Jesus e servir o Senhor. Bom, no 2:12 de Isaías diz assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. No 17 diz assim: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Está sendo falado então do tempo do fim, né? Em geral, o povo de Deus entendia que o dia do Senhor, né, porque a Bíblia fala do tempo do fim e às vezes fala do dia do Senhor, do grande dia do Senhor, né? E quando era mencionado pelos profetas sobre o dia do Senhor, o povo ali, eles estavam pensando nesse dia do Senhor como um dia em que Deus traria para eles vitória, a batalha de Deus em favor deles, né? Um dia de vitória para si, e de derrota e juízo para os inimigos, né? Amós 5:18-20, que provavelmente anunciou sua mensagem antes de Isaías, aboliu este conceito, dizendo, né, ele diz lá que o dia do juízo também seria um dia de juízo também para o povo de Deus, e principalmente para o povo de Deus, né, por haverem se rebelado contra o Senhor. Então o povo ali, quando o profeta falava sobre o dia do Senhor, eles achavam que era Deus pelejando em favor deles, contra o inimigo deles, né? Mas na verdade essa palavra era para eles também. O juízo era para eles por causa da sua desobediência e afastamento do Senhor. Deus iria levá-los a um juízo também, né? E aí, então Amós, ele retrata isso, né? Vamos ver se eu acho que eu não anotei. Vamos ver. Não quero. Amós 5:18 diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão sem nenhuma claridade? E então Amós está dizendo para eles que o dia do Senhor não era um dia de alegria para eles não, como eles estavam achando, mas era um dia de trevas, ok? Bom, demos uma resumida aí no capítulo 2, vamos dar uma pulada aqui, que dá pra gente ir no capítulo 6, tá? O chamamento de Isaías. Vamos lá então, Isaías capítulo 6. Versículo 1 diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Versículo 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E
aqui Isaías tem uma visão do trono de Deus, que ele fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Perceba que ele fala, eu vi o Senhor, mas na verdade ele não viu o Senhor, porque ninguém pode ver o Senhor. Ninguém, né? Nem Moisés. Quando você vai ver os textos de alguém que viu o Senhor, na verdade viu a sombra passando como Moisés, né, passando na fenda. E aqui, veja bem, ele fala: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas ele fala: as abas de suas vestes enchiam o templo. Na verdade, ele viu o trono, ele teve uma visão ali do trono, mas o que ele viu são as abas, um pedaço das suas vestes que enchiam o templo que ele viu. E o que ele viu também, ele viu os serafins, os anjos que estavam ali na presença de Deus, que estão continuamente na presença de Deus, sempre dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e glorificando continuamente o Senhor, porque ele é muito digno de ser louvado, né? E Apocalipse 4 fala mais ou menos da maneira como Isaías teve a visão. Apocalipse 4 diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É a mesma descrição que João viu lá na ilha de Patmos. Isaías então também teve esta visão dos anjos na presença de Deus, proclamando e adorando ao Senhor continuamente. Vamos continuar então. No versículo 5 ele diz assim: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí o versículo 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado teu pecado. Né? Vamos dar uma paradinha aqui, porque Isaías, aqui no capítulo 6, ele já estava atuando como um profeta, ele já tinha profetizado, como nós já vimos nos outros vídeos, no capítulo 1, ele já estava profetizando, mas quando ele teve a visão do trono de Deus, ele reconheceu que ele era um homem impuro, ele reconheceu sua incapacidade, ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu que ele era um homem, e ali ele então se humilhou diante de Deus, né? E ele falou: eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo que tem também lábios impuros. E ele fala: mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, né? Então aí vem os anjos para tocar nele, nos seus lábios, né? E dizer: você foi perdoado, a tua iniquidade foi perdoado o seu pecado. Né? E no versículo 7 diz assim: com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia. Aí então o Senhor, ele ouve a voz de Deus, né? Deus então ali confirma, pergunta para ele, né? Assim, quem vai continuar, quem vai fazer, né, a minha obra? Ele diz: a quem enviarei? O Senhor diz para ele:
Quem há de ir por nós? Olha, veja que o termo aqui usa nós. Então, nós podemos ver implicitamente a Trindade, porque Deus fala, quem há de ir por nós? Está no plural, né? Nós, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vai levar a mensagem, né? E aí então ele responde, disse eu, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. No versículo 11 ele disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu, ele questiona Deus, né? Até quando eu irei, até quando eu vou profetizar? Até quando o Senhor quer me enviar? E o Senhor responde, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Versículo 12, o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Infelizmente, Deus está falando que ele haveria de trazer palavras de juízo. E Deus diz que a palavra iria ser pregada até que tudo se cumprisse, até que o juízo do Senhor fosse feito em toda a terra, né? Contra o pecado, contra a maldade, né? Até que sejam desoladas as cidades, que fiquem sem habitantes, que as casas fiquem sem moradores, como ele diz, e a terra seja de todo assolada, né? Mas no 13 o Senhor fala assim, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Então não tem jeito, Deus iria trazer os juízos que estão ali no livro. Depois em outros vídeos nós vamos estar falando de algumas nações, de alguns juízos do tempo ali que aconteceram na época, e no tempo que eles estavam vivendo, e também coisas que estão preditas para o final dos tempos, né? No versículo 3, continuando, né? Ainda que ficar a 10ª parte, ela tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, aí vem uma promessa, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Olha que palavra profunda, maravilhosa. Ainda que tudo seja derribado, ainda que tudo seja cortado, destruído, se ficar um toco, né? Se ficar um toco, ainda assim a palavra de Deus, né? A santa semente é o seu toco, ou seja, aquele toco ainda vai ser como uma semente que pode brotar. Ainda que Deus, ele pode até trazer juízo, destruição, mas mesmo que ele destrua, mas ainda que fique um toco na terra, aquele toco será como uma semente. Então Isaías questionou por quanto tempo teria de prosseguir naquele difícil ministério. E o Senhor disse que até que chegasse a destruição e o reino do norte de Israel caísse sob o domínio dos assírios, que isso aconteceu mesmo em 722 a.C. Porém, um remanescente sobreviveria. Depois do juízo, esse ensino tornou-se uma mensagem de esperança, e o povo do Senhor não seria totalmente destruído, mas um remanescente seria poupado. E nós vemos em todas as escrituras, toda a palavra, toda a história do povo de Israel e do povo de Deus, que ele sempre trata com este pequeno grupo que fica firme, que não se rende, que não se prostra ao inimigo, que obedece a Deus, e sempre este povo vai ser poupado, mesmo até no final dos juízos de Deus, mesmo depois lá na tribulação, na grande tribulação, sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter um grupo, um povo que
vai ficar fiel ao Senhor Deus. Amém? Então, nós vimos mais alguma coisa de Isaías, já chegamos no capítulo 6, estamos dando uma resumida assim, básica, mas que dá para aprender alguma coisa. Deus abençoe sua vida, que o Senhor sustente você e nesses dias difíceis, que o Senhor seja a tua força, que o Senhor seja a esperança, que nós não olhemos apenas para os juízos de Deus nesta vida, nesse tempo, mas que nós venhamos a trazer a esperança que o Senhor sempre dá para aquele que permanece fiel a Ele, que não se dobra, que não se rende ao mal, que não desiste. O Senhor tem recompensa e tem promessa de um futuro glorioso. Em nome de Jesus. O Senhor abençoe a tua vida, guarde você, sua casa, sua família, no nome de Jesus e para a glória e honra dele. Amém. Deus te abençoe.